Agora a gente vai, como prometido, trazer entrevista de momento com assuntos atuais, repercutindo a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o andamento do PL da anistia e outros assuntos da política nacional. Vamos receber nos estúdios da CNN em Brasília o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL, partido de Bolsonaro, na Câmara Federal. Tudo bem, líder? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Bom, vamos abrir aqui a nossa conversa, já, líder, repercutindo com o senhor a sua avaliação sobre essa tentativa da defesa agora do ex-presidente Jair Bolsonaro de reduzir a pena imposta a ele de 27 anos de prisão. O senhor vê caminho para redução? Qual é o destino de Jair Bolsonaro hoje nas mãos do Supremo Tribunal Federal, líder? Tainá, boa tarde Uribe, boa tarde ao assinante da CNN. Bom, recentemente no Brasil nós vimos um ex-presidente que foi condenado em todas as instâncias, desde a primeira até o STF, preso por mais de 580 dias e depois ele foi descondenado porque disseram que o foro não era aquele e hoje ele é presidente da República. Se isso aconteceu com o atual presidente da República, pode acontecer, até porque o presidente Bolsonaro tem um processo totalmente eivado e viciado ao longo do seu processo, juridicamente não se sustenta, porque até o foro não foi o indicado, que seria na primeira instância, porque ele não tem foro privilegiado. Então nós acreditamos na justiça brasileira, nos recursos, ele tem bons advogados e quem sabe os advogados consigam finalmente fazer justiça e reverter essa condenação injusta do presidente Bolsonaro. Confiamos na defesa dele, sabemos que eles estão se dedicando o melhor e acreditamos que o Poder Judiciário brasileiro precisa fazer justiça nesse caso. Líder, falando um pouquinho sobre o projeto da anistia, se falava tanto dele, agora ele está colocado de lado, mas as lideranças de direita já defendem novamente. Hoje o deputado federal Nicolas Ferreira disse que é importante que se vote esse projeto essa semana. O senhor conversou novamente com o Paulinho da Força, é possível mudar a configuração do PL da dosimetria e tem alguma expectativa dada pelo Hugo Motta para a votação do projeto? Uribe, primeiro, vocês aqui da CNN, como um belo canal de comunicação, eu até sugiro que vocês não cometam o mesmo erro que o Paulinho da Força e o ex-presidente Michel Temer cometeram de dizer PL da dosimetria. Não cabe ao parlamento dosimetria. Caberia, e é o que eu acho que o relator Paulinho da Força quer fazer, é reduzir as penas. Nós somos totalmente contrários à redução de penas, até porque elas não resolvem o problema. A maioria das pessoas do 8 de janeiro já cumpriram em regime fechado 1/6 das penas, então isso não repararia o erro produzido a essas pessoas. Somente a anistia cabe neste caso e nós vamos apresentar um destaque de preferência, assim que o Paulinho da Força apresentar o seu relatório, para votar o destaque de preferência com anistia. E eu tenho convicção que nós vamos conseguir os votos para anistiar todos os presos políticos deste episódio do pseudo-golpe que nunca aconteceu no Brasil. Então, nós só estamos aguardando, nós nunca descansamos com relação à anistia. Lógico, houve um pedido de líderes do centro para mim, inclusive como líder do PL, que desse aí 15 dias já, passado 8 dias atrás, mas como houve a celeridade, como sempre, o ministro Alexandre de Moraes já publicou o acordo de forma célere, porque a ânsia do ministro Alexandre de Moraes é entregar a tão sonhada foto do presidente Bolsonaro indo para um presídio ao presidente Lula para ele fazer campanha em 2026. Então, na ânsia dele, ele já publicou com muita celeridade o acordo, o que nos faz também acelerar a anistia. Nós ainda não tivemos reunião de líderes esta semana, estamos aguardando o presidente Hugo Motta, porque voltaremos a insistir com a necessidade de voltar agora sim o mérito
haja vista que já aprovamos a urgência do PL da anistia com 311 votos, com quórum de pé, que não era nem necessário todos esses votos, mas a anistia é um clamor tão urgente na Câmara dos Deputados que tem esta ampla maioria. Eu tenho convicção que nós vamos pautar a anistia e vamos aprová-la o mais breve possível. Por mim, na próxima semana é o nosso trabalho e o nosso foco. Ô líder, mas perdeu muita força nessas negociações. O senhor citou aí o número de PEC para aprovação da urgência, fato, mas estava ali no calor do momento das negociações. O próprio presidente da Câmara foi quem pediu ao relator Paulinho da Força para ir nesse caminho de revisão dos tipos penais, né? Rebatizar o PL da anistia para torná-lo mais palatável socialmente por PL da dosimetria. Aqui a gente tem ressalvas a isso também. Como é que o PL, sim, é uma bancada robusta, né? A maior bancada da Câmara Federal, mas como é que sozinho o PL pode encampar essa campanha novamente? Não, jamais o PL trabalhou a campanha da anistia sozinho, até porque nós não temos votos. Hoje somos 90 parlamentares, não resolveremos nunca a anistia sozinho, mas nós temos sim o apreço e o apoio dos partidos de centro-direita, que conosco deram esses 311 votos para a urgência. Eu te diria que em momento nenhum perdeu força. O que foi necessário foi nos pedido a semana passada pelos líderes de centro uma pausa de 15 dias. Nós iríamos dar, mas o Alexandre de Moraes não dá pausa ao Brasil. Ele é apressado, célere, não respeita os prazos do devido processo legal e por isso nós não temos como dar prazo para quem não tem prazo na caneta de ministro do STF. Então, nós precisamos votar semana que vem. Eu tenho certeza que nós teremos aí, talvez não os 311 votos, porque a gente teve alguns votos na urgência que queriam ver a questão do mérito. Mas, na minha avaliação, nós vamos ter algo em torno de 290 votos para anistiar todos os presos políticos do 8 de janeiro. Líder, falando sobre outro projeto, vou até chamar para a tela já a Clarice Oliveira, que ela vai fazer a próxima pergunta. Tem um projeto agora que foi definido pelo Hugo Mota, que é a separação do PL do metanol com aquelas medidas de contenção fiscal. O PL já decidiu como vai votar essas medidas de contenção fiscal, se vai aprová-las, porque o PL participou e teve uma vitória grande na Câmara dos Deputados ao tirar aquela medida provisória de compensação do IOF da pauta. O partido já definiu como vai votar sobre essa nova medida? Uribe, na verdade, não é o PL que teve a vitória grande. É uma derrota grande do governo, que não tem base na Câmara dos Deputados, agora está tentando se reorganizar, andou fazendo a política do toma lá da cá, cortou um monte de cargos de pessoas do Centrão e está tentando se reorganizar, porque eles já sabem que PEC não consegue mais aprovar daqui até o fim do governo do descondenado. E tampouco vai conseguir aprovar projeto de lei sem se reorganizar. Então eles estão tentando se organizar para conseguir aprovar pelo menos projetos de lei. Nesta questão do etanol, nós somos favoráveis ao mérito. Ali há um jabuti colocado, que seria a contenção de gastos. Ora, o PL, Partido Liberal, nós somos liberal na economia, queremos conter gastos sim. Se for só para conter gastos, terá o nosso apoio e voto. Mas eu já soube, até pelo texto publicado, que tem 2 ou 3 contenções de gastos, mas que será amplamente compensado por um novo tributo. Então, no texto, eles já colocam um imposto novo. Nós estamos diante, Uribe, de um governo que aumenta impostos no Brasil, na média, a cada 37 dias. Já foram mais de 30 impostos desde que o descondenado voltou à presidência da República. Nós temos um ministro da Economia que não sabe conter gastos, só sabe gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro. E nós não podemos conviver com mais um governo perdulário como o atual governo, com o bolso do contribuinte que paga impostos no Brasil. Por isso, nós do PL, e eu tenho certeza que os partidos de centro também terão a maior responsabilidade. Se neste PL, da questão dos combustíveis, do etanol, for para reduzir gastos, contem conosco. Se for para criar novos impostos, encontrarão em nós um paredão e o governo não vai conseguir aprovar sequer projeto de lei para aumento de impostos no Brasil.
É que eles fizeram rapidinho, líder. Eu vou passar para a Clarissa essa mudança, né? Saiu do PL do metanol, foi para um outro projeto que trata da regularização dos bens móveis e imóveis de pessoas físicas, está agora na relatoria do Juscelino Filho. O que o senhor está dizendo porque sim, né? Alguns trechos da MP serão reutilizados nessa proposta agora relatada pelo Juscelino. O que o senhor está dizendo é que o PL não vai votar a favor, de jeito algum. Tainá, como na Câmara tudo é muito dinâmico, eu estive olhando ontem à noite e hoje pela manhã. Ainda tinha, sim, jabutis no texto do etanol. E também tem no PL do Juscelino. Se tiraram tudo do etanol e só colocaram do deputado Juscelino, isso deve ser uma novidade de algumas horas atrás, que eu ainda não tive essa atualização. Na Câmara isso é muito normal, tá? Tudo se atualiza a cada momento, o relator pode ir lá e mudar. Eu posso estar com a informação imprecisa e você, como boa jornalista que é, Tainá, pode estar com a informação mais atualizada que a minha. Se estiver só no projeto do deputado Juscelino, nós encararemos a realidade, porque a gente sabe que é jabuti. Jabuti é sempre colocado para a oposição não perceber. Mas hoje, com a tal da IA, inteligência artificial, jabuti já não virou mais jabuti, eu acho que já virou até elefante ou hipopótamo, porque a gente descobre rapidinho. Antigamente não tinha inteligência artificial, não tinha internet, colocava um jabuti e passava. Hoje não vai passar. O que eu quero deixar claro se houver contenção de gastos por parte do atual governo, nós apoiaremos integralmente. Agora, se houver contenção de gastos, mas para compensar com criação de novos impostos, não contem com o nosso apoio, porque nós somos totalmente contrário. Brasileiro já paga, pobres, classe média e ricos, impostos demais para a gente continuar criando impostos. Já basta os mais de 30 impostos criados pelo atual governo. Não cabe mais carga tributária no Brasil, até porque nós já votamos uma reforma tributária que precisa ser levada efetivamente, que lamentavelmente deveria ter uma alíquota de IVA bem abaixo do que o atual governo está querendo. É tanto jabuti que já virou realmente hipopótamo subido em árvore, o líder. Eu vou chamar a Clarissa Oliveira para fazer a próxima pergunta. Líder, muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Líder, eu gostaria de olhar um pouco para a mobilização do seu campo político para as eleições do ano que vem, porque a gente tem um presidente Lula colocando o carro na rua, visivelmente já mobilizando a sua base de apoio, construindo a sua candidatura à reeleição, enquanto a direita está ali batendo cabeça. A gente não tem ideia de para que caminho vai, nem mesmo dentro da família do ex-presidente Jair Bolsonaro parece haver concordância ali sobre qual deve ser o rumo no comando, na condução aí de todo esse processo das eleições do ano que vem. Eu gostaria da sua avaliação a respeito de como o seu partido está se posicionando e se deveria haver aí uma pressa maior em definir qual vai ser o candidato aí do PL ou do bolsonarismo ou no campo da direita para as eleições do ano que vem. Clarissa, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Primeiro dizer que quando você tem muitas opções em um campo político, como é o caso da direita, que hoje nós temos aí no mínimo 4 governadores, mais a família do presidente Bolsonaro, e para mim nós vamos lutar até o ano que vem para que o candidato que esteja na urna em 2026 seja Jair Messias Bolsonaro, porque isso aconteceu com Lula condenado, por que não pode acontecer com o presidente Bolsonaro? Isso é sinal que nós temos opções. O problema para mim está na esquerda, que só tem um candidato idoso, com 80 anos, o atual presidente da República, que assumiu ontem, que até anunciou que é candidato novamente no país errado, onde ele não tem voto, que foi lá do outro lado na Ásia, que eu não sei para que vai fazer esse anúncio lá, que a semana passada acabou de dizer de que o usuário é vítima, não é? O traficante é vítima do usuário de drogas, que fala asneiras uma atrás da outra e que já está em palanque político. Nós da direita temos muitas opções. Para mim, ainda não estamos em um ano eleitoral.
Entendo que essas definições deverão ficar para fevereiro, março do ano que vem, definir se vamos só de um candidato na direita, se podemos ter 2 ou 3, porque tudo isso faz parte de estratégia. Isso não se toma uma decisão só com o calor da política dos militantes. Tem que se colocar em pesquisa. Eu acho que pode ser uma das nossas estratégias na direita, haja vista as várias opções que temos 3 candidatos e ver a performance do melhor para ir para o segundo turno contra o atual mandatário da República e lá no segundo turno se unir. Aliás, na eleição de 22, a esquerda fez isso. Eles tinham vários candidatos para bater no então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ali eles tinham Lula, tinham Ciro, tinham Soraya Tronic, tinham Simone, todos estes batendo no presidente da República e no segundo turno trataram de estar todos unidos em um só palanque. Então, eu acho que as estratégias precisam ser bem avaliadas, com pesquisas, com números, e ainda está muito cedo. Com relação aos desentendimentos do Eduardo, com a família, não é quem pode ser o candidato ou não, tudo isso eu acho que é muito louvável que a gente tenha essas opções todas no nosso campo. E com muita maturidade, até março do ano que vem, nós vamos tomar a decisão correta, se vamos de um candidato único, já para tentar fazer o segundo turno no primeiro, ou se vamos pluralizar os candidatos da direita, para depois, no segundo turno, a gente decidir a eleição. Mas eu tenho muita esperança que o Brasil quer mudança. Hoje teve uma pesquisa mostrando que há desejo do brasileiro, na sua ampla maioria, de mudar o atual governo que aí está. Isso nos dá muita esperança a nós todos da direita. Líder, rapidamente, 2 perguntas muito rápidas. Primeira, então, Eduardo Bolsonaro pode ser candidato à presidência realmente pelo PL? E segundo, o seu Rio de Janeiro. A gente acordou semana passada com uma bomba, com a possibilidade do PL apoiar o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para o governo estadual. Flávio Bolsonaro já reclamou nas redes sociais. Não seria uma contradição apoiar Eduardo Paes, que tem o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva e que foi adversário na última disputa do PL para a prefeitura do Rio de Janeiro? Bom, Uribe, primeiro dizer que o Eduardo, inclusive ontem, postou os parabéns nas suas redes sociais ao lado de uma foto com o presidente Lula. É totalmente antagônico o PL apoiar uma candidatura de quem é tão próximo do presidente Lula. Eu acho que para o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro ter o apoio do PL, ele tem que romper essas relações minimamente, não é? Ele tem que se alinhar com o PL, com a direita. Eu, honestamente, acho que é totalmente antagônico. Eu já fui do Democratas quando Eduardo Paes foi candidato a governador no Democratas. Eu não vejo o prefeito Eduardo Paes como um prefeito de esquerda, apesar da sua relação com Lula comprometer totalmente o seu legado de centro e talvez até de direita. Mas ele vai precisar repensar muita coisa para ter o apoio do PL. É muito difícil que o PL venha apoiar uma candidatura do prefeito Eduardo Paes, ele postando fotos com Lula. Quando ele estava prefeito e o presidente Bolsonaro era presidente da República, ele atacou pessoalmente o presidente Bolsonaro. Fica muito difícil para nós do PL termos esse tipo de apoio. Agora, em política, alguém podia acreditar que o Alckmin, que chamou o Lula de ladrão e que queria voltar ao lugar do roubo, que seria vice do Lula, hoje ele é vice. Então, em política, as coisas podem mudar, mas vai depender muito mais da postura do prefeito Eduardo Paes em fazer uma autocrítica, em corrigir seu rumo e poder, de repente, construir novamente com a direita, com a centro-direita, se ele quer ganhar a eleição para governador no Rio. Eu acho que com essa postura dele de caminhar com Lula e com a esquerda, ele terá dificuldades, apesar de liderar hoje as pesquisas de opinião. Muitos, inclusive Eduardo Paes, que na eleição de 18 liderava as eleições, perdeu para Witzel, que tinha 3% um ano antes das eleições. Então, não está nada decidido no Rio e Eduardo Paes precisa rever esses posicionamentos caso ele queira de verdade o apoio do PL.
Obrigada, líder, mais uma vez por estar conosco no Bastidores CNN, espaço aberto. Um bom trabalho para o senhor. Vamos acompanhar com lupa. Tainá, eu só queria aproveitar esse espaço que vocês me dão para me solidarizar com a Polícia Civil e Militar do Rio, pela operação que hoje tiveram e, lamentavelmente, tivemos policiais vitimados. A nossa solidariedade aos seus familiares, os parabéns ao governador pela ação. O Rio precisa de segurança, aliás, o Brasil todo precisa de enfrentar o crime organizado, e eu gostaria de registrar minha solidariedade ao meu estado do Rio de Janeiro e parabenizar mais uma vez vocês da CNN pelo belo e equilibrado jornalismo que fazem. Obrigado, líder. E nossa solidariedade também do Bastidores CNN e a família dos policiais que infelizmente foram mortos hoje. Líder, espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor. Muito obrigado.